Já estamos de volta com o seu estilo de vida e a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo do dia. Nós estamos falando sobre as redes sociais e, na realidade, sobre o empreendedorismo, né? As diferentes formas de empreender, e estamos trazendo as redes sociais e a internet, na realidade, como um todo, né? Que está sendo aí alvo de muito empreendedorismo hoje em dia e que é uma descoberta que as pessoas têm feito. E quando nós fomos para o intervalo, a gente estava conversando sobre os adolescentes, sobre essa imaturidade que a gente ainda encontra no uso das redes sociais, né? E aí sobre essa importância da gente entender a responsabilidade que se tem quando você trabalha com esse meio. Então, hoje em dia, os maiores empreendedorismos que a gente encontra, né? As maiores personalidades que empreendem nas redes sociais e principalmente na internet são pessoas muito novas, são adolescentes ou então pessoas que estão saindo da adolescência para ir para a fase adulta, estão nesse momento de transição, e isso é muito importante da gente analisar também. Isso é legal de você falar, porque é um perfil que a gente chama agora geração Y, né? Que é um perfil que quer coisa mais rápido, que quer coisa dentro de uma velocidade bem maior. Então, eles estão acostumados com a tecnologia, vêm aí, conhecem e gostam disso. Então, esse perfil, ele está lá, tá na internet, está pesquisando, está fazendo. Então, realmente, ele tem mais facilidade. E por ele ter mais facilidade, ele pode buscar muito mais alternativas de como saber empreender na internet. Pode estudar muito mais, porque, na verdade, hoje eu estudo um pouquinho, mas eu quero tudo muito mais rápido, né? Então, se eles se atualizarem, se usar a internet realmente como uma ferramenta para se atualizar, para estudar, porque precisa estudar, conhecer o seu nicho, conhecer quem que vai ser o seu cliente, conhecer como é que você vai empreender dentro da internet, isso é fundamental. Eu tenho uma amiga que foi embora, morava no Brasil, em São Paulo, foi para os Estados Unidos e atendia presencial psicologia. E depois ela acabou indo para os Estados Unidos para não perder os clientes, ela começou a atender online. Então, ela atende dos Estados Unidos para São Paulo online. Mas ela também tem muito cuidado com o Face, com o que posta no Face, com o que posta na fanpage, porque para não expor a imagem dela e o cliente dela associar ela a essa imagem, né, para gerar esse respeito e essa credibilidade. Então são duas palavrinhas muito importantes, sabe? Respeito e credibilidade dentro das redes sociais. Bom, Clara, e quando a gente fala também sobre essa questão do empreendedorismo, e aí ainda atrelado à internet, que a gente sabe que hoje em dia nós estamos a geração Y, ou então estamos convivendo com a geração Y, sim. E aí dentro dessa geração existe também uma característica que é a praticidade. A gente precisa ser muito prática, a gente precisa das coisas cada vez mais práticas, e as coisas acontecem cada vez de forma mais rápida, mais corrida, mais intensa. E justamente por isso, algumas pessoas procuram o empreendedorismo, por essa facilidade, por exemplo, de horário, por essa questão de flexibilidade que você encontra quando você monta o seu próprio negócio ou quando você constrói a sua própria linha de produção. E aí, além disso, além da praticidade dessa questão de flexibilidade que o próprio empreendedorismo já te oferece, você ainda atrela isso à internet. E a internet é sinônimo de praticidade, né, gente? Então, quer dizer, essa questão do empreendedorismo nas redes sociais ou então através da internet não está crescendo cada vez mais por essa necessidade que a gente tem de praticidade, de rapidez e de flexibilidade? Também, né? Mas eu acho que também por uma questão de oportunidade. Ele vê oportunidade, vê facilidade, vê comodidade de trabalhar da casa dele ou de estar em qualquer lugar. Eu falo que até às vezes debaixo do jambeiro, né? Tá lá trabalhando. Então ela também traz essa facilidade, essa comodidade para a pessoa. E aí a pessoa pode empreender e fazer com um telefone, com um notebook na mão ou com um celular muito bom, ela pode trabalhar. Então a internet traz sim essa facilidade e essa comodidade. Agora, a gente tem que atentar para um item de segurança, né? Porque eu não sou da geração Y, mas a minha geração, por exemplo, ela ainda tem receios quanto à questão de segurança. E tão rápido, mas espera aí, eu vou comprar pela internet? Quantas pessoas hoje compram pela internet? Quantas pessoas acreditam numa entrega via internet? Então, ele também tem que trabalhar essa questão da segurança, de passar essa segurança para quem é o cliente dele.
Bom, e para as pessoas que são um pouquinho medrosas ainda, que não tem tanta segurança ainda em relação ao empreendimento, uma pessoa que gostaria muito de ser independente, uma pessoa que gostaria, por exemplo, de mudar de ramo, mas essa pessoa ainda não é uma pessoa completamente ousada, não é uma pessoa completamente segura disso que ela já tem muita vontade de fazer. Existe dica para essas pessoas? Essas pessoas podem buscar um outro tipo de, digamos que uma outra forma de incentivo a essa coragem, ou a pessoa que tem medo é medrosa desde sempre e esse medo é imutável? Não, que isso, o medo imutável jamais, a gente perde o medo. O negócio é que ela tem que entender e ela tem que se respeitar. Então, a partir do momento que ela se conhece, ela sabe as fraquezas dela, com certeza ela tem que focar também para entender isso, mas ela tem que focar no que ela tem de potencial, nas fortalezas dela. Então, o medo nunca, jamais, o medo não pode a paralisar. Ela tem que simplesmente, peraí, o que que eu tenho que melhorar? A gente fala assim, né, os gaps, quais são os meus gaps? Então, os gaps são as lacunas, são essas fragilidades que a gente precisa melhorar no nosso perfil. Eu tenho medo, mas uma coisa muito legal, já que tem muito acesso aos estudos, à internet, então estuda, entende qual é a sua proposta, entende qual vai ser o seu produto, o seu serviço, o que você vai oferecer, entende quem é o teu público, como é que ele gosta, como é que ele interage, onde é que ele está, né? E uma palavra-chave, tenha disciplina para fazer. Vá, corra o risco, aumente seu network, mostre seu produto. A internet está aí para isso, para ajudar a gente a defender ou mostrar o nosso produto para o cliente. Então, uma hora feito isso, a pessoa tem que ir para a ação, tem que ter coragem, ela tem que acreditar nela, ela tem que acreditar que ela pode, que ela vai, que ela consegue. Ela não pode escutar que ela não consegue. Então, mas, claro, se ela estudar, se ela se fortalecer, se ela entender onde ela está e dentro do cenário que ela está, isso tudo vai ajudar ela. Bom, e essa parte que você falou sobre a questão de disciplina é muito importante e muito interessante também. Porque é claro que a internet é livre, entre aspas, né? Nós somos livres, nós fazemos normalmente aquilo que, claro que é permitido, mas que a gente tem interesse e normalmente você não é obrigado a seguir um padrão específico quando você lida com esse tipo de empreendimento. Porém, a coisa não pode rolar solta, né, gente? De jeito nenhum. Significa que os objetivos que a gente tem não serão alcançados se a gente leva essa flexibilidade como, digamos que, possibilidade de não precisar ser responsável, como irresponsabilidade mesmo. Se você não tem todo esse trabalho, mesmo que flexível, dentro de um padrão e dentro de digamos que de uma lógica estabelecida, né? Que tem objetivos e que para que você alcance esses objetivos, você tenha certas atitudes, certas práticas muito específicas que precisam ser feitas. Se você não age com essa disciplina mesmo, com essa palavra que você usou, você não vai conseguir manter aquilo que você começou, né? E normalmente acontece isso, né? E as pessoas não têm tanta disciplina assim e elas acabam abandonando. E aí elas falam, não, porque isso aqui não deu certo, não era uma boa ideia, não sei o quê. E aí ela dorme, no outro dia ela acorda e vê alguém fazendo a mesma coisa que ela estava fazendo antes e dando certo, né? Então, a disciplina é uma competência importante. Respeitar o teu público é uma competência importante. Respeito é um valor importante, na verdade. Responsabilidade também é importante. Porque por mais que seja na internet, eu tenho que ter cuidado com isso, né? A gente ainda em Manaus não tem a cultura da questão de trabalhar home office, né? Mas se você for para, por exemplo, em São Paulo, muita gente trabalha home office. E por que isso dá certo? Porque algumas empresas, inclusive, estão apostando nesse tipo de profissional, trabalhar dentro da casa dele. Tem que ter uma competência fundamental, disciplina, estabelecer horários, cumprir horários, estabelecer objetivos, como você falou, cumprir objetivos, estabelecer metas, entender o que ele quer e onde ele quer chegar. Bom, Moisés Silva deixou também o depoimento dele pra gente, a opinião dele em relação a isso. Ele diz, acho que o maior medo é de não dar certo. Por exemplo, eu também tenho um sonho
de montar o meu próprio negócio. Realmente, esse medo de não dar certo, às vezes, para e não permite nem que a gente tente, né? Então, eu posso falar disso de carteirinha, porque eu também sou empreendedora, né? E quando eu quis montar o meu próprio negócio, eu também tive medo, né? E aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu vou ou não vou? Mas aí eu fiz a tarefinha de casa, eu estudei, eu entendi o que eu queria fazer, eu entendi o que mais que eu precisava ter de competências para desenvolver esse negócio. Eu pesquisei quem seria o meu cliente e o que ele e pesquisar o que ele precisa, porque por mais que eu tenha um negócio estabelecido, eu tenho uma ideia já fixa, essa ideia pode mudar no meio do caminho. Então, o empreendedor ele pode mudar muito, pode atualizar a ideia dele, pode mesclar a ideia dele, pode elaborar melhor a ideia dele no meio do caminho. Então, é legal. Eu recomendo para ele que ele, de repente, faça aí, busque uns cursos de empreendedorismo. Fiz N cursos, saber empreender, fiz Empretec, fiz vários cursos dentro dessa linha e fui atrás. Fiz cursos para me relacionar melhor com o cliente, entender quem era o meu cliente. E hoje a minha empresa ela já tem 10 anos. Então, realmente, todo dia é um dia diferente e eu tenho que acompanhar o que o meu cliente está buscando, eu tenho que entender o que ele quer e nada melhor do que isso, do que pesquisa, pesquisa, pesquisa e ter responsabilidade para entregar. Bom, eu sei que você já falou um pouquinho também de como que foi o seu processo, né? Mas vamos conversar mais um pouco ainda sobre todo esse caminho, esse percurso que você fez até chegar hoje numa empresa bem sucedida de 10 anos. Então, há algum tempo atrás, a primeira pergunta para você, o empreendedorismo já era algo visado? As pessoas já tinham a ideia de empreender e já eram corajosas o suficiente para tentar uma nova possibilidade para o seu negócio? Olha, na época, por exemplo, com certeza o empreendedorismo é algo muito antigo, né? Mas eu não tinha noção do que significava a palavra, do que significava ter um perfil empreendedor. Mas eu fui fazendo ações que já tinham tendência de ir para esse sentido, caminhavam para lá. No entanto, por exemplo, que raras as vezes eu trabalhei ali de carteira assinada, trabalhava por projetos, né? Estagiei, precisava fazer meu curso, paguei meu curso sozinha. O que mais? Eu desenhei meio que intuitivamente na época, mas desenhei minha carreira. Por que eu preciso ter, o que eu preciso chegar. Mas, assim, o meu perfil ajudou, mas o estudar me ajudou muito mais, né? Fazer cursos, ir atrás de cursos, isso me ajudou muito mais a entender qual era o meu melhor potencial e qual era o que eu precisava melhorar, o que eu precisava melhorar para fazer essa caminhada aí. Mas eu fui também empregada durante muito tempo, né? Trabalhei também do outro lado, mas sempre com um perfil mais de proativo, de entender o cenário, depois entendi o que era ser empreendedor, como é que é esse perfil empreendedor. E como eu falei para vocês, tem perfis mais corajosos, que vão mais buscar, que vão atrás, mas tem perfis mais tímidos e que vai fazer um negócio dele muito legal e o cliente vai gostar também. Não tem ali aquela receitazinha de... Agora, assim, eu defendo estude o quanto você puder. Bom, em relação a essa questão que você falou dos dois lados, você hoje é empreendedora e hoje você tem, digamos que, pessoas que colaboram com você. Sim. E antigamente você era a colaboradora, era você que colaborava com alguém. Conhecer o outro lado da moeda te ajuda a conduzir isso de uma forma mais fácil? Sim, com certeza, né? Até porque você tem em quem se espelhar, você tem modelos a seguir, né? Você precisa ter esses modelos. Na nossa casa, a gente tem pai, tem mãe, tem como modelo. Então, no trabalho ou naquilo que você se propõe a fazer, você vai ter um modelo. Mesmo quando hoje a garotada vai para a internet, né? Meu filho, por exemplo, tem 12 anos. Eu estou criando um canal no YouTube, eu estou fazendo isso e aquilo. E ele fala assim, não, eu sou seguidor desse cara aqui. Quer dizer, aquele cara é um modelo para ele, né? Então, as pessoas têm, sim, essa referência e sempre vão ter. E isso é importante, isso é fundamental para ela empreender melhor. Bom, e é interessante também que depois de muito tempo você tem uma história positiva, né? Sim. Você teve todo um percurso, você precisou fazer todo um caminho, que provavelmente foi bastante longo, mas hoje em dia o seu resultado é positivo. Durante todo esse processo, existiu algum momento, algum período
que você decidiu que você não queria mais, ou que você achou que você não fosse conseguir seguir adiante, ou que você achava que o problema era muito maior que você e que você precisou de um empurrão para continuar todo o percurso? Vários momentos, né? Então, vários momentos vem aquela, ufa, né? Eu vou desistir, vou parar, não, isso aqui não dá, vou fazer outra coisa. Mas, assim, pode parecer até um clichê falar, mas você tem que fazer aquilo. Se você decidiu fazer aquilo e aquilo você é apaixonado, te atrai, é muito mais fácil quando você pensa em desistir. Você vai falar, não, eu quero fazer, eu amo isso daqui. E às vezes o resultado financeiro, ele vai ser lá secundário, ele vai ser em torno de tudo isso que você se apaixonou. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo o que eu faço, eu gosto demais do cenário onde eu me envolvi, dos clientes, da aposta do que eu consegui conquistar hoje. Então eu penso às vezes em desistir, mas aí vem aquela motivação, aquela vontade de falar, peraí, calma aí, né? Você sabe o que está fazendo, você sabe fazer, vai em frente, levanta, acorda no outro dia. Tinha uma amiga que sempre falava, às vezes, quando eu estava com esses pensamentos, falava assim, ó, vai para casa, dorme, chora lá no teu travesseiro que é quente, no outro dia volta e faz de novo e procura fazer diferente, procura arrumar aí os erros, porque a gente vai mesmo nessa tentativa, às vezes, de errar e acertar. Muitas vezes a gente erra muito e isso decepciona, né? Porque você quer ter mais um acúmulo de grandes vitórias ou de vitórias do que de perdas. Então ninguém quer perder. Quem que nasceu para perder, né? O ser humano sempre foi motivado ou incentivado a ganhar alguma coisa. Então ninguém quer ter o sentimento de derrota, de perda, de inutilidade, né? Ele quer ter o sentimento de vitória, de conquista. Eu fiz, eu faço, eu sou bom nisso. E depois ele tem que ser bom. Ele pode ter um conhecimento muito generalista, mas ele tem que ser bom em alguma coisa. Muito obrigada pela sua participação, por ter contado um pouquinho da sua história pra gente também. Tá bom, muito obrigada, que agradeço vocês e a equipe. Bom, e agora nós vamos para um breve intervalo, mas a dica de agora, de antes da gente ir para o intervalo e antes também de você saber como enviar a sua participação, é da Quimitec. Quimitec, tecnologia a serviço do meio ambiente, há cerca de 30 anos no mercado, prestando serviços relevantes nessa área, com respaldo ao tratamento ecológico anticorrosivo de águas industriais, onde não se utiliza nenhum produto químico. Aqui tenho o prazer de mencionar que inúmeras empresas do distrito do Polo Industrial de Manaus já realizam esse tratamento há mais de 15 anos. Aí é o ponto número 1, esplêndido, porque esse tratamento você utiliza o equipamento e com esse equipamento não se adiciona nenhum produto químico. É um tratamento de natureza ecológica, onde não há nenhuma contribuição de elementos poluentes, nem para a atmosfera, nem para os cursos de água. Quimitec, tecnologia a serviço do meio ambiente.